Olá, aluno! Tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho do nosso TCC, tá? O nosso TCC, ele vai ser dividido em duas partes, tá? Nós temos, nessa primeira parte, o TCC 1, semestre que vem, o TCC 2, tá? Meu nome é Priscila Brugin, eu tô com o TCC já faz algum tempo e esse semestre eu vou estar acompanhando vocês também nessa jornada do nosso TCC, tá? Então, tudo que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu costumo fazer essa interação direto de pessoa por pessoa, tá? Em vez de a gente marcar um horário numa sala, e aí alguns não podem no horário, tem estágio, tem trabalho, o que for, já por muitos semestres a gente tem feito da seguinte forma: eu gravo esse vídeo explicando tudo como que deverá ser feito, como se fosse uma aula em sala de aula. Vocês podem assistir quantas vezes que vocês quiserem, e aí vocês têm meu número de WhatsApp. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem já ali. Se você quiser um encontro presencialmente, que aí a gente converse, eu ajude você, é só me avisar também. Eu estou todas as noites dentro da Unopar. Então, é só me avisar, ou a gente marca antes, na hora do intervalo, o que for melhor, tá? E aí eu consigo ajudar cada um pontualmente, cada um exclusivamente, tá ok? Mas sempre funcionou muito tranquilamente, tá? Então, contem comigo, tudo que vocês precisarem, pode me mandar mensagem no WhatsApp, que eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Então vamos lá. Nós estamos no primeiro TCC, tá? O nosso TCC, ele tem o que a gente chama que é um suporte AVA. Então toda a parte teórica, ele vai ser corrigido por uma tutora. Eu estou aqui para orientar e ela vai corrigir, tá? Ela ou ele. Então vocês devem ter percebido que no portal de vocês deve ter aparecido uma disciplina chamada TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, que seria essa daqui, tá? Então, deve estar lá o trabalho de conclusão de curso, um de dois do curso de vocês, tá? Entraria como uma disciplina normal, só que eu tenho que enviar as atividades. Então, o TCC 1 eu tenho duas atividades, a atividade 1 e a atividade 2 para serem enviadas, tá? A gente vai estar falando cada uma por vez. Mas a primeira coisa, vamos falar de uma coisa chamada cronograma, para a gente começar a organizar as nossas datas. Falando no nosso cronograma, já está liberado para enviar a nossa atividade desde o dia 10, desde o início das aulas, tá? Mas nós temos até o dia 1º de outubro para enviar essa primeira atividade, tá? E aí, o que é essa terceira coluna que é o reenvio? Se você enviar o seu trabalho com 10 dias úteis de antecedência, mais ou menos, o tutor vai fazer a correção e aí ele vai te dar um feedback, tá? Ou seja, ele vai te devolver falando o que você tem que arrumar. E aí você vai arrumar, e aí você pode reenviar, então você tem o direito ao reenvio do seu trabalho, e aí sim, seguindo o que ele falou, você consegue arrumar o que ele pediu, e aí sim aumentar a nossa nota, tá? Então a gente sempre tenta estipular a entrega para essa data do reenvio. Então, dia 17 de setembro, tá? Dá tempo da gente fazer, é tranquilo, tá? Somente essa primeira parte que nós temos aqui. Então, não deixe para o último momento. Vamos começar já, aproveitar o começo do semestre, tá? E já dar início ao nosso trabalho, tá? Então, vamos focar aí nessa data do dia 17 de setembro para enviar. E aí sim, ele tem o tempo de correção, devolução para vocês, tá? Ah, eu terminei antes. Posso enviar antes? Pode. Quanto antes você envia, antes o tutor corrige, antes ele vai te devolver com a sua nota. Então, vale a tempo fazer o quanto antes possível, tá bom? Depois a gente fala das próximas datas, tá? Então, nós lembrando, tá? O nosso portal fecha às 11h55, seja do prazo final, que não tem direito à correção, onde ele só vai corrigir e te dar a nota final, ou para aqueles que vão ser ou que vai enviar com reenvio, tá? Enviar com antecedência. Outra coisa importante, ele autoriza enviar tanto Word quanto em PDF. Eu recomendo enviar sempre em texto de Word, tá? Fica mais fácil o nosso processo de correção, do tutor corrigir. Então, aí assim ele consegue fazer os comentários mais direto e assim por diante, tá? Mas se não puder, pode ser em PDF, mas eu recomendo em Word, tá? Outra coisa importante, o nome do arquivo.
O nome do arquivo deve conter o seu nome e qual atividade que você está entregando. Por exemplo, o meu, Priscila Brugin, atividade 1. Eu colocaria lá Priscila, underline, Brugin, underline, atividade 1, tá? Não é que não vai ser corrigido se não tiver, só é recomendável e é aconselhável, tá? Para ficar de acordo com todo o nosso modelo aí, tá? Para enviar o nosso trabalho, então vocês vão entrar lá dentro da disciplina, onde está TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, atividade 1 vai ter uma opção para reenviar, para você enviar o seu arquivo. Aí você vai enviar, vai aguardar o tutor corrigir. Ele tem 10 dias úteis para corrigir, tá? Lembre-se, 10 dias úteis são 15 dias corridos, mais ou menos, tá? Não adianta você mandar e falar, eu e meu coleguinha mandamos juntos, por que o tutor corrigiu dele primeiro e o meu não? Às vezes nem sempre é o mesmo tutor que corrige os trabalhos, tá? Então depende da demanda. Eles têm que manter esse prazo de 10 dias úteis, tá? Mas estando nesse prazo, ele não precisa seguir necessariamente uma sequência, tá? Então envia, controla a nossa ansiedade e aguardar a correção, tá bom? Depois que ele corrige, dentro da própria atividade, ele vai te passar o que é para corrigir. Normalmente, ele te devolve na forma do arquivo que você mandou, já com as informações que é para você corrigir, e te dá a nota. Se por um acaso você já tirou nota máxima logo de cara, maravilhoso. Não tenho que corrigir ali necessariamente, tá? Se não, você pode corrigir e reenviar se estiver naquele prazo de reenvio, tá? Mas sem fazer as correções. Informações, tudo que a gente precisa saber está no portal. Então, lá no portal eu tenho tanto o nosso modelo, que eu vou comentar aqui no nosso TCC, o manual do aluno, o manual de antiplágio, tá? Então, tudo isso ele vai ser avaliado. E é o que eu coloco, tá? Os tutores existem, eles às vezes demoram para corrigir, alguma coisa do tipo, porque a demanda é muito grande, mas eles vão fazer a correção do seu trabalho, tá? Então, faça bem feito para não ter que refazer, tá? Seguindo os nossos passos aqui, sempre tem sido um sucesso. Então, voltando aqui o nosso sistema, vamos ter aqui o nosso manual. O que eu tenho no nosso manual? Tá? Esse manual é atualizado basicamente todo semestre, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar quando vai pensar no nosso TCC e olhar dentro do manual é a escolha do nosso tema, tá? Talvez seja que cause mais insegurança em vocês, tá? Alguns já sabem desde que entraram na faculdade o que querem fazer, outros ainda estão se achando, tá? Mas não tem problema. A questão é, dentro do curso de enfermagem, vocês têm que escolher um do tema que está vinculado a algum desses três macrotemas. Ou cuidar da saúde da população, então tem vários temas que podem estar aqui, educação e saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, e novas tecnologias no cuidado da saúde. Então vocês podem reparar que são macrotemas extremamente amplos, e aí eu tenho muitas opções ali dentro, tá? Na dúvida, estou pensando em fazer tal tema. Ou manda para mim, manda para algum outro professor, pergunta se encaixa nesses macrotemas. Estamos aí para crescer juntos, tá? Mas se não tiver dúvida, não precisa mandar. Mas se quiser, estamos aí sempre à disposição. Eu peguei aí uma coisa, tá? Peguem temas que vocês têm facilidade, tá? O nosso TCC, ele é uma revisão bibliográfica, tá? Então, nós vamos juntar assuntos que já foram escritos, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? A gente não vai descobrir a cura de nada, tá? Nós estamos aqui para juntar esse trabalho. Então, peguem temas, quanto mais você tiver afinidade, mais fácil, tá? Então, peguem algo que vocês falam, nossa, eu tenho um prazer de ler isso. Eu gosto de ler isso, porque será uma referência bibliográfica que você vai ter que ler muitos artigos aí, tá? Eu peguei na internet alguns temas que nós temos aí de TCC para a enfermagem. Então, temos algumas opções que é bastante que nós temos, por exemplo, o papel do enfermeiro no cuidado dos idosos, parte de parto humanizado, já aconteceu bastante, o estresse do enfermeiro na terapia intensiva,
assistência em caso de violência doméstica. Então, assim, nós temos uma quantidade de temas muito grandes. Temos mais alguns aqui que eu trouxe que podem ser utilizados. Qualidade de vida em pacientes com ela. Exame preventivo de Papa Nicolau. Vocês conseguem ver que a possibilidade é muito grande, tá? Coloquei até um link aqui para vocês acessarem, que já tem mais alguns temas. Mas vocês já estão aqui no final do curso, já viram bastante coisa, vai para a área que mais te agrade, tá? E aí, na dúvida do tema, você me procura. Como eu falei, meu WhatsApp está aí 24 horas para a gente conversar. É aquela coisa. A única coisa que eu peço é as madrugadas e às vezes os finais de semana, tá? Mas eu sempre tento responder o mais rápido possível e de forma mais direta que nós temos, tá? Bom, escolhi meu tema. E agora? O que que eu vou fazer? Tá? Bom, antes da gente começar a fazer qualquer coisa, tá? Nós vamos baixar os modelos que estão no abo, baixar todas as informações. E antes de qualquer coisa, qual que é a recomendação? Ah, eu quero fazer, por exemplo, sobre parto humanizado, tá? Antes, se você começar a escrever, antes de você fazer qualquer coisa, dá um Google, tá? Você vai ver que a gente vai pesquisar muita coisa, por exemplo, no Google Acadêmico, que é uma plataforma que acredito que todo mundo tem acesso facilmente, tá? Via celular mesmo. Entra no Google Acadêmico, joga lá, parto humanizado. Veja se tem artigos sobre o seu tema, tá? Falo isso porque às vezes a gente pega temas extremamente específicos, tá? E aí, esses temas extremamente específicos, às vezes não tem quantidade de artigos suficientes. Nós precisamos ter de mínimo 10 artigos ao longo do TCC, tá? Então, às vezes só tem artigos em outras línguas, e aí a gente tem esse entrave de língua. Então, vamos dar uma pesquisada antes de começar a escrever. Até mesmo para você ver se você realmente gosta daquele tema. Então, quando você pegou, definiu o seu tema, joga lá. Olha lá uns 2, 3 artigos. Vê se, nossa, eu acho isso legal. É disso que eu quero estudar. Você vai ter que ler bastante para escrever, tá? Aí sim, definido seu tema, já pode salvar esses artigos que você vai utilizar. E aí a gente vai para a nossa atividade, saber o que a gente vai ter que fazer. Das nossas atividades, o que nós temos aí, tá? Deverá ter obrigatoriamente o nosso tema, a introdução, o problema de pesquisa, objetivo geral e específico, justificativa e metodologia utilizadas. São esses os pontos que a gente tem que fazer nessa primeira atividade. Você vai ver que no modelo tem outras coisas ali no meio, mas a gente vai precisar fazer essas inicialmente, tá? As outras vão ficar para a segunda atividade. Se quiser já ir adiantando e fazendo todas, pode, mas nós temos isso. Com relação à nossa introdução, tá? Recomendo-se que na introdução só tenha dados, só tenha referência se forem os dados extremamente específicos. Por exemplo, dados de IBGE, porcentagem, o que eu tiver ali que realmente seja um dado. Senão, na parte de introdução, ela é mais ampla, não obrigatoriamente eu preciso ter referências, mas eu vou chegar lá, tá? Então, aí sim, você vai entrar aqui de novo e vai fazer isso aqui, ó, baixar o seu modelo. Recomendo baixar ele 2 vezes. Um para você fazer as edições nele, tá? E aí ele já está formatado. E o outro onde você vai fazer as suas consultas. E aí ver realmente tem cada coisa. Porque no nosso modelo, ele coloca especificamente tudo detalhadamente que eu tenho que ter. Então, vamos lá. Coloquei aqui algumas partes que são importantes para que nós temos. Então, essa é a capa. Vou até trocar de cor aqui para ficar mais fácil fazendo verde. Então, vai colocar o logo da instituição, que é a Unopar. Eu vou encaminhar para vocês, assim todo mundo fica igual, tá? O nome de vocês e o título do seu trabalho, se o título só tiver, não é obrigatório, Arapongas 2026. Vocês vão ver que ao longo do nosso modelo, existem coisas marcadas em vermelho e em amarelo, tá? O que está marcado em vermelho, como está aqui, tá? Ele é representação da formatação que está aquele texto. Que tipo de letra, tamanho e assim por diante. E em amarelo são as explicações do que nós temos,
tá? Sempre que você for enviar para o tutor, tem que retirar tudo isso, tá? Não pode ter essas informações. Então, é só o texto limpo. Então, essa é a capa. Temos a nossa contracapa. Então, volta aqui ter o nome de vocês, o título, tem que acrescentar o curso de enfermagem, o NOPAR e o professor orientador, que sou eu, Priscila Brugin. Pode pôr todo mundo acabando com o mesmo nome, tá? Arapongas 2026. O sumário vai ser utilizado lá na segunda atividade. Então, não mexe nele, tá? Porque como você está fazendo no próprio modelo, depois, na hora que você entrar aqui no nosso sumário, você só pode apagar essa parte de baixo, aqui embaixo, você só vai vir aqui em atualizar o sumário. Ele atualiza exatamente os nossos tópicos com as nossas páginas, tá? Então, ele tem essa ferramenta automática no nosso Google. Então, só apaga essa parte de baixo. E aí, na hora que você terminar de escrever, você vem aqui atualizar o sumário, ele vai atualizar sozinho. E aqui nós temos a nossa introdução. Então, o que deve ter na nossa introdução? A introdução deve ser de 3 a 4 parágrafos, onde ele vai escrever de maneira geral o seu texto, tá? Lembrando que todo trabalho ele deve ser escrito em terceira pessoa e nunca eu acho, eu imagino, nunca disse, tá? Nota-se, sabe-se, sempre em terceira pessoa, tá? Porque o trabalho não é seu, o conhecimento é geral, tá? Então, aqui na introdução, eu vou fazer o que a gente fala que é um funil. Eu começo com esse tema mais amplo e vou afunilando para chegar no seu tema, tá? De forma que eu faço essa contextualização ali do tema, tá? Tem aqui todas as informações de formatação também, mas aí se você já pega daqui o modelo, é só usar mesmo. No 1.1, que é o seu problema, tá? É literalmente uma pergunta que você vai escrever. Não precisa escrever mais nada além disso. Então, vamos lá, vamos pensar no parto humanizado, tá? Se eu posso escrever lá, qual é o papel do enfermeiro frente ao parto humanizado? Pronto, temos aí nosso problema, tá? Então, ela tem que ser obrigatoriamente uma pergunta, direta e clara, tá? Ou quais são as técnicas que eu posso aplicar para o parto humanizado, tá? Outra pergunta. Então, é literalmente uma pergunta que vai nortear o seu trabalho. E aí você vai ver que nos objetivos, principalmente objetivo específico, você vai descrever as coisas que você vai fazer para explicar essa pergunta, tá? Então, uma coisa correlaciona à outra. Seguindo aqui, vocês vão escrever os seus objetivos, tá? Então, o objetivo, ele vai colocar aqui em pontos o que vocês vão fazer, tá? Então, no objetivo, essa primeira parte aqui não tem nada. Lembrando que, como é um objetivo, você vai fazer algo. Os verbos têm que estar na forma de verbo, tá? Então, verbos que impliquem ação, tá? Então, desenvolver, elaborar, criar, tem que, orientar, avaliar, propor, monitorar, desenvolver, ou seja, apresentar todos os verbos que vai mostrar o que vocês irão fazer, tá? Então, vai entrar em objetivos, aí nós temos objetivo geral, que vamos pegar lá o exemplo do parto humanizado, que é apresentar qual é o papel do farmacêutico frente ao parto humanizado. Pronto. Entrei com o verbo e expliquei o que vai ser feito. Aí eu entro com o meu objetivo específico. Então, o objetivo geral é um tópico. Objetivo específico. Por mais que ele coloque aqui que é no mínimo um, tem que ser feito 3, tá? Não adianta. São 3 objetivos específicos no mínimo, tá? Então, o que vai ter nesse objetivo específico? Você vai pegar o objetivo geral e esmiuçar, tá? Então, por exemplo, apresentar as características do parto humanizado, tá? Segundo, atuação do enfermeiro frente ao papel do enfermeiro no parto humanizado, tá? Terceiro, quais são as funções, identificar as funções do enfermeiro pós-parto. Então, criei 3 objetivos. Que esses 3 objetivos vão nortear o seu trabalho, é através deles que você vai escrever
tudo que você precisa. Aí depois disso, nós temos a nossa justificativa, tá? Que vai falar o porquê que você escolheu aquele tema, tá? Justificativa, ele vai colocar aí 3 parágrafos que nós temos. É colocar até o que tem que colocar em cada parágrafo. No primeiro parágrafo, que você vai justificar por que você escolheu aquele tema, é colocar a importância geral desse tema, tá? Segundo parágrafo, é explicar a relevância da pesquisa. Então, é fazer uma revisão bibliográfica para juntar informações, para coletar informações, para divulgação científica e quais são as contribuições da sua pesquisa para a sociedade. Ampliar a utilização do parto humanizado, fazer com que a adesão a ele seja melhor, fazer com que ter um conhecimento maior aos enfermeiros e assim por diante. Ou criar uma cartilha para ser divulgado e assim por diante, tá? Então, usem isso. São 3 parágrafos aí a mais que vocês têm que escrever. Fundamentação teórica é na atividade 2, então, por enquanto, não há necessidade, tá? Então, isso aqui vocês vão pular, só tira a parte amarela e envia, vai só deixar em branco. E aí a gente vai fazer a nossa metodologia, tá? A metodologia é uma revisão bibliográfica para todo mundo. Não pode ser outra coisa diferente, tá? É definido institucionalmente isso daí. Então, é uma revisão bibliográfica, então existe um modelo aqui, tá? É só colocar o seu modelo, seguir ele aí. Quer falar que será feita uma revisão bibliográfica, de que anos que será pesquisado, quais são as palavras de busca, quais foram os termos de inclusão e exclusão, tá? Então, por exemplo, aqui tem que colocar que está invertido, precisava começar com esse e depois vir esse. Então, por exemplo, definir aí os termos de critério de exclusão, artigos em português, dos últimos 10 anos, serão excluídos resumos de trabalho ou artigos de outras línguas, e assim por diante. Então, tá aqui, é só acrescentar esses 2 parágrafos às suas informações. Então, o grosso já está escrito aqui, tá? É só acrescentar suas próprias informações. E aí que fica aonde a gente vai pesquisar os nossos dados. Tá? Lembra que eu falei lá atrás que assim que você definir o seu tema, é bom dar uma pesquisada, ver se eu tenho. Então, eu tenho aqui alguns sites que eu recomendo para pesquisa, tá? O que a gente acaba mais usando é o Google Acadêmico, temos também o PubMed, o Cielo e assim por diante, tá? Recomendo utilizar eles. Aí sim, essa aqui é a parte da fundamentação teórica. Vocês vão usar mais na segunda atividade, que é a fundamentação teórica, mas eu já vou colocar porque se tiver algum dado a ser referenciado na introdução, já fica aí, tá? Então, o que nós temos? Toda vez que você escrever qualquer coisa que não foi você, tá? Você tem que colocar a sua referência, da onde você retirou. E aí, qual é a grande questão? No seu texto, não, por exemplo, eu escrevi isso aqui no meu texto. Serve qualquer coisa, tá? Aí eu tenho que falar quem escreveu isso. Então, a gente vai referenciar no final do texto, normalmente é o nome do autor e o ano, por exemplo, para o GIM 31. E aí, lá nas referências, lá no final do seu trabalho, vai ter uma parte chamada referência, onde a gente vai colocar exatamente a sua referência. Para que, se alguém quiser olhar aquele texto e falar, nossa, eu quero ler mais sobre isso, ele vai conseguir achar o artigo da onde ele tirou e utilizar nele e conseguir ler, tá? Nós trabalhamos aqui, de forma geral, em citações indiretas. O que seria a nossa citação indireta? A citação indireta é aquela que você lê o trabalho da pessoa e você escreve com as suas palavras. A citação indireta, que é aquela copia e cola, ela só pode ser realizada para leis ou alguma coisa muito em específico, que não é o nosso caso aqui, tá? Então, assim, a citação indireta eu posso ter 2 tipos principais. Ela pode estar aparecendo no final do texto, então eu coloco o texto com as minhas palavras e no final eu coloco entre aspas, ou durante o texto eu vou falar que segundo fulano de tal, eu tenho isso aqui, tá?
Então, tem essas duas opções de citação. Quando usar uma, quando usar outra. Normalmente, aquela que a gente usa no meio do texto é aquela que eu quero enfatizar quem escreveu, tá? Quer dizer que a pessoa que escreveu, ela é referência, eu quero enfatizar isso. Agora, aquela que é no final, ela é mais discreta em relação ao nosso autor. Aí, se eu tiver mais de um autor, segue o mesmo princípio, eu posso pôr o nome dos dois aqui do meio do texto e o ano, ou no final separado por ponto e vírgula. Três autores, segue também o mesmo princípio aqui do de dois, tá? E se eu tiver mais que três autores, aí entra o nosso et al, que vai colocar o nome do primeiro, e aí coloca o et al representando os outros autores, tanto no meio do texto, quanto no final do texto que eu tiver, tá? Então, as referências que é lá no final, eu tenho que citar tudo que foi citado na fundamentação teórica ou durante o texto, tá? Se você for citar em algum outro momento, e nessa primeira parte, só se for alguma coisa na introdução extremamente específica, ok? E aí, ele tem que estar seguindo um modelo institucional que a gente usa espaçamento simples, dois espaços entre referências, que é o que está lá no modelo. Eu coloquei algumas coisas aqui, tá? Alguns exemplos. Se for citar livros, então, para citar livros, seja ele com um autor ou com dois ou mais, entra lá sobre o nome do autor, em caixa alta, o nome, se eu tiver mais, vai ter o sobrenome e nome de todos, separados por ponto e vírgula. E aí tem o título do seu livro em negrito, se tiver algum subtítulo, a cidade, editora e ano de publicação, tá? Isso é o padrão para livros, é o padrão ABNT que a gente chama, tá? Para artigos científicos, que é o que a gente acaba mais utilizando, tá? Ele entra bem parecido. Eu tenho aqui o nome dos autores, mesmo esquema, sobrenome em caixa alta, os nomes logo em sequência. Se eu tiver mais de um, ele é separado por ponto e vírgula. Aí vem o título do artigo, e aí quem está em negrito agora é o nome da minha revista, da onde ele foi publicado. E aí segue aqui a cidade, volume, número, a página e o ano, tá? Se eu tiver um mês bem, senão vai ser só o ano. Posso também publicar dissertações e teses, que é bem mais raro, então quem precisar me procura, tá? Com relação às nossas notas, o nosso TCC, ele é dividido então, em duas atividades. Essa primeira vale 4.000 pontos, a segunda vale 6.000 pontos. Então, somaria os nossos 10.000 pontos, e como qualquer disciplina, nós temos que tirar no mínimo 6.000 pontos para realizar, para ser aprovado, tá bom? Então, fiquem atentos. Então, é isso que eu falo. Envia com antecedência, a tutora vai corrigir e vai devolver para vocês. Consequentemente, dá tempo de aumentar a nossa nota, tá? Porque se enviar arquivo errado, qualquer coisa que você enviar errado, dá tempo de corrigir. Se não, não vai dar, tá? Tem aí o critério para cada uma dos pontos que nós temos, são dos 4.000 pontos iniciais, esses são os critérios que nós temos, tá? Que ela vai ser avaliada. E nós fechamos aí a primeira atividade. Então, o que eu preciso lembrar? Vocês vão definir o tema, tá? E aí já pode deixar capa contra capa pronta. Vai fazer a introdução, os 4 parágrafos ali suficientes. Daí o problema, que é só uma pergunta, tá? Então, uma única pergunta. Aí nós temos o objetivo geral, uma frase direta, com verbos, objetivos específicos, que são no mínimo 3, a justificativa, que são os nossos 3 parágrafos, e a nossa metodologia, que são os 2 parágrafos também de metodologia. Por enquanto é isso. Vai ficar para a segunda atividade fundamentação teórica, cronograma, conferir as referências e finalizar, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Me procure no WhatsApp, tá bom? Ou presencialmente na faculdade. Até mais. Tchau, tchau.